com habilitação na reflexologia. Adoro esse tipo de terapia. E aqui hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho do fundamento que eu uso para aplicar a medicina tradicional chinesa. Por que eu fiz essa adaptação da reflexologia com a medicina tradicional chinesa? Por isso que a minha prática, eu intitulo ela como reflexologia expansiva, porque há uma expansão da consciência, uma percepção melhor sobre si mesmo e o autoconhecimento. Então, vou começar com a apresentação desse slide que eu montei para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem com isso, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, eu respondo tudo com o maior prazer. E a minha intenção é facilitar o entendimento sobre essa prática que é milenar e devido à nossa cultura de muito medicamento, de muita ansiedade, de muita correria, é necessário a gente frear um pouco o nosso emocional, equilibrar o nosso emocional. E com essa prática da reflexoterapia, isso é muito possível, tá? Isso é muito prazeroso para quem recebe esse tipo de terapia e também para quem faz, porque quem recebe se beneficia com o objetivo a ser alcançado, que é a estabilidade do corpo, estabilidade da mente. E para quem aplica esse tipo de terapia, é extremamente gratificante você ver a melhora de uma situação que parecia não ter solução. Algumas situações realmente é difícil, ela é mais elaborada, requer práticas mais integrativas, mas de modo geral a reflexoterapia ela promove uma harmonização emocional, física, mental, energética, com ativação de chakras, e tudo isso eu vou explicar para vocês a cada sábado. Só faço aqui um adendo que no próximo sábado, talvez eu não consiga fazer uma outra live sobre a reflexologia expansiva, porque eu vou fazer concomitante uma live sobre o Reiki, o envio de Reiki à distância. Para vocês, curta aqui o canal que eu estou iniciando, compartilha, comenta, vamos interagir. Eu adoro conversar, eu adoro explicar, eu não retenho conhecimento, o que eu sei eu passo, e essa é a minha intenção aqui com vocês, tá? Então vou começar aqui, reflexologia expansiva e a medicina tradicional chinesa. A vida e a saúde. Qi, Qi, energia vital, fluido vital, são termos utilizados na medicina chinesa e na questão energética. Então, o fluir das energias que eu tanto falo é o fluir do Qi, do Qi, da energia vital. Esse fluir dessas energias, eles estão relacionados dentro da medicina tradicional chinesa com o equilíbrio do Yin-Yang, a teoria dos 5 elementos, o sistema de circulação, os meridianos e o Shui. Fazer só um adendo aqui, porque eu vou explicar cada um desses itens. Shui seria o nosso sangue energético. Nós temos o nosso sangue fisiológico e existe o Shui, que é o sangue energético. O meridiano, como eu falei numa aula anterior, eles são canais energéticos que percorrem todo o nosso corpo em linhas que não têm um segmento padronizado. Então, ela pode começar tanto na ponta de um dedo, terminar na orelha, ela pode começar na ponta do pé e terminar na cabeça, então ela percorre por todo o organismo. O sistema de circulação é isso, o sistema de circulação é como que está a nossa parte nutricional circulatória, como que está a coloração da nossa pele, a coloração da nossa língua, a forma como está a íris, toda a circulação sanguínea, em especial nos microsistemas que nós utilizamos nas terapias. E a teoria dos 5 elementos é o fogo, é a água, é o ar, é a terra, é o metal,
é a madeira. Então todos esses são elementos que provêm da natureza e eles fazem referência ao nosso corpo, partes do nosso corpo, partes da nossa percepção, da nossa mente, do nosso estado momentâneo. E o yang não tem como dividir, é uma coisa ou outra. Ele é um complemento. Você não é mais yin ou mais yang. Você está num período de mais evidência, de mais yin ou mais yang. Todo mundo tem um pouco do yin, todo mundo tem um pouco do yang. É o complemento do nosso corpo e os dois é necessário estar em equilíbrio para que nós estejamos bem. Quando ocorre o desequilíbrio em qualquer um desses sistemas aqui, seja yin, yang, os 5 elementos, a circulação, os meridianos e o shui, o qi, que é a energia vital, ela não consegue percorrer o nosso corpo de forma contínua. Então, digamos que ela fica estagnada em um órgão, em uma região, em um tipo de pensamento, em um tipo de atitude ou falta de atitude. Todos esses itens é diagnosticado numa anamnese que nós fazemos em cada atendimento. Então é necessário observar a coloração da pele, é necessário observar até a textura da pele, do cabelo, da língua, como que está a língua, se ela está fissurada, se ela está com soborra, que é aquela parte, aquela camada branca na língua, como que está a circulação sanguínea nesses sistemas, e aí a gente consegue identificar qual é o ponto necessário a ser tratado nessa anamnese, juntamente com o estado emocional do nosso paciente. A medicina tradicional chinesa é a ciência e a tradição oriental, em referência à medicina chinesa. Qual que é o intuito? É conhecer o ser humano como um todo. Por isso que assim, não adianta, pela medicina tradicional chinesa e pela reflexoterapia expansiva, não é simplesmente estou com uma dor no joelho. Por que essa dor no joelho? Não é simplesmente a dor localizada. Qual é a causa dessa dor que está aparecendo no corpo do paciente. Então, pela anamnese, a gente busca conhecer a causa das patologias que atingem o corpo e a mente. Então, tendo a mente em desequilíbrio, ela reverbera no físico, promovendo a dor. E isso acontece devido a variantes do nosso estado emocional. Então, é assim, somos um só, corpo e mente. Os dois andam em paralelo, os dois se entrelaçam, os dois precisam estar em equilíbrio para que os dois estejam bem. Não tem como você estar com o corpo bom e a mente tumultuada. Algum sintoma vai acarretar. O Qi, ele é existe o Qi do céu, da terra e o nosso. Somos derivados do Qi da natureza, que é a base para as manifestações infinitas da vida no universo. Fazemos parte do todo entre o Qi da terra e o Qi do céu, e na medicina tradicional chinesa, o Qi que circula pelo indivíduo e proporciona o equilíbrio e a saúde. O que é isso? Existe a terra, existe o céu e nós estamos nesse meio. Nós fazemos parte desse todo. Então, o céu e a terra vivem maravilhosamente sem a nossa presença. Porém, nós não vivemos sem a presença dos dois. Então, é um sistema formado com o céu, a terra, e nós estamos ali imersos naquele ambiente. E pela medicina chinesa, é necessário ter uma harmonia entre esses três sistemas, para que ocorra uma nutrição da terra, de nós, em elevação ao céu. O que é isso? O autoconhecimento. Então, quando a gente consegue ter uma percepção da natureza, quando a gente consegue ter uma percepção do nosso organismo, dos nossos sentimentos, da nossa capacidade de se adequar a mudanças,
Quando a gente busca a harmonização, a gente promove um equilíbrio no nosso corpo e ao nosso redor também. Então, estar em equilíbrio com o ambiente em que vivemos faz parte do nosso equilíbrio físico e emocional também. O Chi da terra e do céu são independentes e nós fazemos parte desse todo. Então é necessário adequarmos de forma harmônica nosso corpo e mente às mudanças e às leis naturais. Aqui entra também os 5 elementos, que nós temos características em momentos em que estamos com mais acentuado um estado de madeira, um estado de terra, um estado de ar, um estado de água. Isso tudo são fenômenos da natureza. No inverno, por exemplo, a nossa tendência é se interiorizar, buscando o aconchego do calor, tentando eliminar o frio, só que a gente se recolhe. Não de forma intensa, mas há um certo recolhimento, diferente do verão, que no verão a gente se expõe, a gente está mais na rua, a gente está mais alegre. Então, é esse tipo de fenômeno da natureza onde nós estamos inseridos. E são esses fenômenos da natureza que refletem no nosso organismo, intensificado pelo nosso estado emocional. Então, tendo o equilíbrio nessas variantes da lei da natureza externa, na própria natureza em si, e interna, na nossa percepção, da nossa capacidade de se adequar a essas mudanças, isso promove o equilíbrio. Aqui eu coloquei uma ilustração para representar o que significa o Chi do céu, o Chi da terra e o nosso. Então, se você observa aqui, tem as raízes de uma árvore, onde nós somos o tronco e as folhas estão em sentido ao céu. Nutrindo a raiz com a água adequada, com a quantidade de água adequada, é uma plantinha. Somos assim também. Então, não adianta a gente colocar muito uma situação que ela vai ser em demasia. Não adianta colocar pouco, que vai ser escasso. Da mesma forma, uma planta. Você não pode regar muito, que ela apodrece. Você não pode deixá-la sem água, que ela seca. Isso é uma ilustração para você ter ideia do que representa o equilíbrio da terra, nós inseridos nesse todo, e o que a gente consegue florescer. Então, quando a gente tem uma base de nutrição adequada, o equilíbrio de nutrientes, de um solo adequado, então a gente tem um ambiente onde a gente consiga se identificar, a gente consiga se adaptar, a gente mantém o equilíbrio, a gente consegue ter o equilíbrio. Caso contrário, a gente fica saltitante, a gente fica torto, a gente fica desequilibrado, a gente fica oscilando para lá e para cá como se tivesse não, está ao léu do vento. Para onde o vento mandar, a gente vai, porque a gente não tem uma estabilidade emocional. E quando a gente alcança esse equilíbrio, onde a gente consegue manter a espinha ereta, o coração tranquilo e a mente sã, a gente consegue florescer. E faz parte desse equilíbrio natural a perda das folhas também. Então a gente se adapta às variantes do ambiente. Tudo isso para vocês terem uma percepção do que significa esse elemento terra, esse elemento madeira, esse elemento metal. Aqui dá para ter uma noção do que significa a nutrição adequada, o fortalecimento e a expansão. É esse o intuito da reflexologia expansiva, buscar o equilíbrio com base firme e com a capacidade de expandir a consciência e nos elevarmos, evoluirmos. Isso é o autoconhecimento. A medicina tradicional chinesa, ela tem uma filosofia taoísta, do Tao.
E um dos principais pontos é, por exemplo, o desapego dos bens materiais. Nossa, mas o que significa? Vou ter que abandonar todos os meus bens materiais? Não, de forma alguma, não é isso. É ter o desapego dos bens materiais de uma forma que ele não seja uma questão fundamental para o seu desenvolvimento. É preciso ter os bens materiais para nos mantermos, porém sem demasia, sem exagero, sem consumismo exacerbado, porque da mesma forma que ali na ilustração anterior, é necessário ter a quantidade certa, adequada para promover o equilíbrio. Quando nós estamos, por exemplo, num estado de depressão, de ansiedade, a mulherada muito comum fazer isso, vai no shopping, vai às lojas e compra 5 blusas, cada uma de uma cor, compra 5 sapatos, cada um de uma cor, e chega em casa, não se agrada com aquilo. Então não é o consumo que vai fazer você entrar numa situação de bem-estar, é identificar qual é essa carência que você joga no consumo achando que vai ter o equilíbrio, e não vai. Quantas pessoas já compraram uma dúzia de coisas e quando chegou em casa foi provar, não tem nada a ver com seu estilo, o tamanho está muito maior, muito menor, a cor você não gosta, e aí vou trocar por outro, e a troca também não é satisfatória. Então, o desapego dos bens materiais é uma forma de você usar aquilo que é necessário, de você ter aquilo que é necessário. Devo ter uma casa aconchegante, uma mansão? Lógico, não tem nenhum problema nisso, mas o que eu digo é o exagero. Há necessidade de ter tudo aquilo em seu benefício, porém sem a utilização correta. É a mesma coisa, você coloca muita água numa planta, a raiz apodrece. Então, no consumo exagerado dos bens materiais, a gente entra numa questão de desrespeito à própria natureza. Para você consumir um sapato, ele foi feito de couro, o solado de madeira, ele foi feito de uma resina sintética, então ele usou petróleo, é toda essa questão sustentável também. Aqui, o respeito à natureza como referência para as atitudes e pensamentos. É o que eu disse. O que você usa em demasia não vai te promover nenhum bem-estar. E aí vai fazer com que você mantenha os mesmos pensamentos que você estava antes da compra. Então, é uma satisfação momentânea ali. 10 segundos, você teve aquele prazer em fazer toda aquela compra, mas quando você chega em casa, vem a frustração. E o respeito à natureza é você cuidar, sim, literalmente, do seu ambiente, para que você mantenha... você já viu a pessoa que ela cuida de uma planta? Ela fica ali horas e horas, ela fica conversando com a planta, ela fica numa situação de entrega à natureza e ela sai dali restaurada, mais fortalecida, porque ela está cuidando de um ser. Então, cuidemos do próximo e assim nós conseguimos cuidar de nós também. É uma troca, porém é uma troca sem espera de troco. E o soltar para um viver com suavidade, relaxamento e a flexibilidade, em lugar da necessidade de controlar o incontrolável. Aqui, ou seja, soltar é aqui, quando a gente tem uma situação onde a gente está empregando muita energia naquela situação. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu preciso de um carro, eu quero um carro. Aquilo gera um sentimento, uma vibração energética de escassez. Você quer, você deseja, mas você bota tanta dificuldade naquilo que aquilo se torna distante. Então, quando você simplesmente deseja uma situação, deseja um bem material, deseja um relacionamento harmonioso, deseja uma reconciliação com alguma pessoa que você discutiu, que seja isso interiorizado, que seja isso transformado em você, não no outro, que seja isso um desejo leve, não uma posse, não uma necessidade,
que seja na intenção de ter o bem ao redor, o bem tanto para você quanto para o outro. E é o tal do controle. A gente, antes dessa pandemia, a gente pensava que tinha o controle da vida. Hoje a gente percebe que não. Hoje, tudo que era base meio que se esvaiu, né? Ninguém mais tem uma situação plenamente estável, tranquila, restaurada, harmoniosa. Veio um levante nisso. Então é perceber que nós não temos o controle. Por isso que quando a gente vive o agora, a gente percebe, a gente conquista, a gente agrada, a gente ama de uma forma leve, sem querer controlar, porque não temos o controle. E o fazer o bem sem aguardar a troca. Eu acho que essa daqui é uma das principais, porque às vezes a gente faz um favor, oferece alguma coisa para a pessoa, e meio que inconsciente a gente está esperando um reconhecimento, está esperando que a pessoa faça da mesma forma que fizemos, mas como somos cada um de uma forma, nem sempre as nossas vontades são satisfeitas e isso gera uma frustração. Então, quando você faz sem esperar nada em troca, mesmo que você não receba daquela pessoa, o universo entende como que você dispõe daquele bem, você pode receber ele novamente, que seja de outras mãos, que seja de outra forma, que seja numa outra situação. Cultivar a paz em todos os sentidos. Esse é um outro item da filosofia taoísta. Cultivar a paz em todos os sentidos é literalmente em todos os sentidos. Então é você evitar uma discussão, é você meditar, é você respirar. Muitas pessoas não conseguem, a grande maioria não sabe respirar. Se eu te falar respira, você vai puxar o ar e você vai ficar ali, você não vai soltar. Você não sabe respirar. Então, o respirar é uma forma de você entrar em conexão com você. É uma forma de você se perceber. Perceber o ar entrando pelas suas narinas e visualizar. É lógico que o ar tem o fluxo, né? A respiração tem o fluxo fisiológico dela. Mas é como se você direcionasse aquele ar para uma região onde o seu corpo dói, onde a sua cabeça está muito tumultuada, com pensamentos muito difíceis de você conseguir discernir. Então é literalmente você meditar, respirar, desejar o bem ao próximo, promover situações de bem-estar, promover situações onde há o sentimento de paz. E a simplicidade enobrece, purifica, limpa e restaura. Então, às vezes a gente tem a intenção de fazer um benefício a alguém, não é necessário você comprar, não é necessário você pagar. Um abraço, uma atenção, uma conversa, são coisas simples, muito simples de se fazer e ter um resultado maravilhoso, tanto para você que aplica, tanto para o outro que recebe. Essa é a filosofia taoísta. E o que ela tem a ver com a medicina tradicional chinesa, em suma, é o bem-estar, é a paz, é o promover o bem ao próximo e é nas pequenas situações, assim como exercer a gratidão. É uma coisa muito simples, você ser grata a uma situação, você ser grata ao seu estado emocional, é você ser grata ao seu alimento que foi preparado por alguém ou por você mesmo, é ser grata àquela nutrição que você está recebendo. E fazer uma comida com uma boa energia, ela tem um sabor totalmente diferente, né? E a reflexologia e a medicina tradicional chinesa. Se o nosso corpo faz parte do todo e ele é inserido no macrosistema que é o nosso ambiente, é o nosso mundo, entende-se que quando um desequilibra, resulta em reflexo no outro.
Então é aquela, se o nosso corpo ele tem que estar num ambiente saudável, ele tem que estar num ambiente equilibrado, ele tem que estar num ambiente harmonioso. Então o que acontece? Se você está numa residência onde as pessoas têm uma atuação que você discorda, isso te gera um desconforto, isso te gera um desequilíbrio. E aí você, de duas uma, ou você sai daquele ambiente onde está te importunando, ou você se adequa àquela situação. E como que você se adequa a uma situação onde você está se sentindo desconfortável? É você se interiorizar, é você meditar. E o que isso tem a ver com a reflexologia? Durante a reflexoterapia que eu faço técnicas de respiração para que a pessoa relaxe. Porque simplesmente chegar numa sessão de reflexoterapia e pegar os pés e começar a massagear, vai relaxar? Vai sim. Mas ela fazendo a prática de respiração, onde ela verdadeiramente ela se sente relaxada, onde ela respira, promove a oxigenação do cérebro, promove a oxigenação dos órgãos, promove a nutrição dos órgãos, faz com que ela relaxe de verdade. E o nosso corpo, ser humano, ele é um microsistema inserido no todo, no macrosistema. Então, somos nós aqui no nosso planetinha Terra, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa situação atual. E o ser humano, ele é composto pelo físico e pelo psíquico. O físico é a parte fisiológica, é o corpo em si, né? Braços, pernas, abdômen e tudo mais. E a mente, de uma forma sucinta aqui, eu quero dizer que a mente são os nossos pensamentos, sentimentos, que todos eles promovem enzimas, toxinas, componentes que interferem no físico e promovem também o desequilíbrio emocional. Ou seja, se o nosso corpo tem algum sintoma, se o corpo do seu paciente está com alguma dor, está com alguma patologia, se você fizer uma busca na questão mental e emocional, você vai ter o parâmetro para você entender qual que é a hipótese diagnóstica daquele paciente. Então, se ele tem uma dor, não é pura e simplesmente o tratar da dor. Pela reflexoterapia, conseguimos aliviar a dor de forma instantânea. Mas, se não tratamos a mente, o padrão de pensamento, o pesar das emoções que esse paciente tem, essa dor pode voltar, porque você não tratou a base, a raiz daquela situação. E a mente desequilibrada reverbera em sinais e sintomas no corpo. E essa é a base para se conhecer a hipótese diagnóstica da patologia e do sofrimento. Por exemplo, ansiedade é um sofrimento, você estar ansioso é um sofrimento, porque você anseia por alguma coisa do futuro que você não sabe se vai dar certo, se não. E o padrão de questionamento é justamente isso. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo bem? Ou será que não vai dar certo? A gente não sabe, não tem como. Então, essa ansiedade promove taquicardia, promove sudorese, promove palidez, promove diversos sintomas, queda de cabelo, pele ressecada, unhas quebradiças, a língua seca, boca seca, e isso somatizando vai desenvolver uma patologia um tanto mais séria além da ansiedade. Então, quando a gente faz a busca na mente, nos pensamentos e nas emoções daquele paciente, a gente consegue tratar a raiz, consegue tratar a causa daquela patologia, aquele sintoma, aquele sinal do último ponto, do que está acontecendo. Então, estar ansioso não significa que a pessoa seja, ela apenas está ansiosa. A harmonização do corpo
a paz, então ela tem a condição de sentir paz. Para isso, a gente busca a causa emocional. Então, o padrão de pensamento vitimista, procrastinador, depressivo, de baixa autoestima, tudo isso são emoções e são padrões de pensamento que a pessoa carrega. Mas por quê? O que desencadeou isso lá atrás? É nesse o ponto que a gente busca, encontrando qual que é essa razão, aí o tratamento, sim, ele tem um resultado maravilhoso. Então, essa reflexoterapia, essa reflexologia expansiva, com o uso da medicina tradicional chinesa, com o uso da psicossomática, que é interpretar o que o corpo diz em relação às emoções, aos pensamentos e os sentimentos. Quais são as toxinas que liberam, que daí reflete naquela dor que o paciente sente. Essa poluição do organismo promove uma somatização. Com a somatização, promove aquela doença. Então, buscamos a raiz de tudo isso para que a pessoa tenha o equilíbrio emocional, para que ela tenha um físico equilibrado, para que ela tenha capacidade de manter pensamentos positivos, para que ela tenha capacidade de se conhecer, descobrir quais são os seus limites e quais são os seus poderes. Essa é a reflexologia expansiva. Eu espero que você tenha gostado. Gratidão. Aqui está o meu Instagram, Alda Terapias Naturais. Me segue, compartilha, comenta e curte aqui o canal, se inscreva aqui no canal que eu estou começando e eu espero atingir muitos outros terapeutas, reflexoterapeutas que tenham a intenção de entender essa associação de várias outras práticas com a reflexoterapia e o benefício que ela promove nos pacientes e em você também, que é terapeuta. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, como eu disse, sinta-se à vontade e comenta, compartilha e tenha uma ótima semana. E no sábado que vem, como eu falei, eu vou tentar, mas se caso eu não conseguir, vai ter a live sobre o envio de Reiki à distância e o quão poderoso ele é. Gratidão, tenha uma ótima semana e até a próxima.